Bom, gente, então essa microbiota saudável a gente vai chamar de probióticos. Probióticos são bactérias vivas que vivem em harmonia conosco, nos trazendo benefícios, tá? São os probióticos. Mas é obviamente que para ele produzir os seus metabólitos, ele precisa de alguns substratos. Esses substratos vão vir de onde? Da nossa alimentação. E aí, o que a gente come vai determinar se essas bactérias vão ter subsídios ou não para produzir esses metabólicos que causam benefícios no nosso corpo, tá? Então vai depender do que a gente está comendo. Então, se a gente come alimentos que são ricos em fibras e que são excelentes substratos para que a bactéria entre em contato com eles e consiga produzir os seus metabólitos, a gente vai chamar esses substratos que vêm da alimentação de pré-bióticos. Então, pré-bióticos são fibras que as bactérias utilizam, que vêm da alimentação, que as bactérias utilizam para produzir os seus metabólitos, que causam todos aqueles benefícios que eu falei para vocês. Então, dando uma olhada aqui nesse esquema, o que a gente observa? Olha, nós temos os probióticos, que são as bactérias. As bactérias, então, elas conseguem produzir ácidos graxos de cadeia curta, que foi os exemplos que eu falei para vocês, né? O propionato, o butirato, o acetato e por aí vai, são os ácidos graxos de cadeia curta. E ela vai fazer como? A partir de pré-bióticos, né? Da nossa alimentação rica em fibras, verduras, legumes, etc. Então, elas conseguem os substratos que elas precisam para produzir os ácidos graxos de cadeia curta. Além do mais, os probióticos, né, esses micro-organismos aqui, eles, a partir da nossa alimentação, conseguem produzir os metabólitos de triptofano, que vão ajudar diminuindo a inflamação do corpo, facilitando a produção de serotonina, mexendo então com a nossa saúde mental, já que a serotonina regula o humor. Então aqui o que a gente observa, tá, gente? Que, por exemplo, alguns ácidos graxos de cadeia curta vão mexer, por exemplo, nas junções de adesão que existem entre as células do intestino, né? As zonulinas e aumento dessas proteínas aqui, melhorando aí a permeabilidade, né? Alterando a permeabilidade do intestino. Outra coisa que elas vão atuar é em receptores que vão inibir algumas proteínas como o NF-κB, que é uma proteína que está envolvida na atividade pró-inflamatória, então ela está inibindo inflamação. A maioria das doenças neurológicas, elas são de fatores, elas começam ali por uma inflamação no tecido, então inibindo a inflamação acaba atuando com um efeito neuroprotetor, né, no sistema nervoso central. Então inibe inflamação, inibindo a NF-κB, também inibe a proliferação de câncer, que é bem importante também, por meio da inibição desta enzima aqui, tá? Essa enzima, quando ela está ativa, ela causa uma série de alterações e uma delas é a proliferação de células tumorais, tá? Então, também olha como é importante esses substratos, esses metabólitos produzidos pelos probióticos, tá? Está inibindo inflamação, está melhorando a adesão entre as células do intestino, está impedindo a proliferação de câncer. E aí, aqui é a relação com o sistema nervoso que eu quero mostrar para vocês. Os probióticos, eles produzem, então, esses ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta se ligam a receptores que vão ajudar na produção da serotonina, aqui, olha. Serotonina, transformando o triptofano em serotonina. E a serotonina, ela tem receptores, né, vão atuar em receptores neuronais, causando todos os efeitos da serotonina. E o mais importante é que esses ácidos graxos de cadeia curta aqui, eles, por algum motivo, conseguem atingir o sistema nervoso central via nervo vago. Lembrando que 80% das fibras do nervo vago são sensoriais, então elas estão entrando mesmo no sistema nervoso central. E de alguma forma ainda um pouco obscura, esses metabólitos conseguem chegar no sistema nervoso central por meio do nervo vago, beleza? Isso é uma ligação, inclusive, direta com o sistema nervoso. Também, ó, temos aqui
várias substâncias, né, vários metabólitos aqui produzidos a partir dos metabólitos de triptofano, né, que vão atuar em vias de sinalização bioquímica que resultam aí numa resposta antioxidante e anti-inflamatória, tá? Então você vê que os probióticos possuem vários benefícios e benefícios importantes para o sistema nervoso, por meio principalmente da produção de serotonina e também de ácidos graxos de cadeia curta, que de alguma maneira conseguem atingir o sistema nervoso. Vamos dar uma ênfase aqui agora para os ácidos graxos de cadeia curta. Olha que interessante, a microbiota produziu ácido graxo de cadeia curta a partir dos prebióticos, né? E olha o que eles fazem. Eles têm efeitos ali locais, né? Produção de energia, né? O NF-κB que eu falei para vocês, para impedir morte celular, né? Anti-inflamatório e etc. Mas a gente tem também efeitos fora, ó. Ele fortalece o sistema imune, as células do sistema imune, por exemplo, a resposta inata, tá? Ele também, ó, vai fazer vai estimular aí a produção de interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, impedindo inflamação. Lembra que impedir inflamação tem um efeito neuroprotetor para o sistema nervoso. Quando a gente tem os ácidos graxos de cadeia curta, eles conseguem atravessar o intestino, caem na corrente sanguínea e eles conseguem atuar em células dendríticas, fazendo essas células dendríticas produzirem a interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória também, tá? Aí você pode pensar, nossa, tá impedindo a inflamação, que bom. Mas aqui ele está produzindo a interleucina 18, que é uma citocina pró-inflamatória. E aí? Bom, aqui o que a gente tem, na verdade, é uma proliferação de uma citocina pró-inflamatória que vai matar bactérias que causam patógenos no nosso corpo. Então, isso aqui também é benéfico pra gente, não é maléfico, apesar de ser pró-inflamatório. Deixa eu mostrar diretamente com as células do sistema nervoso. Então, a gente viu também que o microbiota atua sobre algumas proteínas existentes na barreira hematoencefálica que estão envolvidas com a adesão entre as células da barreira hematoencefálica. E aí, esses metabólitos produzidos pela microbiota conseguem, inclusive, regular o grau de permeabilidade da barreira hematoencefálica. O que é barreira hematoencefálica, gente? É a barreira que existe do cérebro, entre o cérebro e o sangue. Então, entre o cérebro e o sangue, nós temos a parede do vaso e nós temos a barreira hematoencefálica, que é constituída pela parede do vaso e algumas célulazinhas do sistema nervoso, né, alguns pedaços delas chamados de pseudópodes. Isso forma uma espécie de crivo. Nem tudo que está no sangue vai cair diretamente no tecido nervoso de maneira indiscriminada. Existe um crivo ali, uma espécie de seleção do que pode e do que não pode atravessar a barreira hematoencefálica. Então tem coisa que passa pelo sangue, que atravessa a barreira e atinge o tecido nervoso, tem coisa que não passa pela barreira e, portanto, não sai de dentro da corrente sanguínea e não tem efeito no sistema nervoso. Acontece que esses metabólitos produzidos pela microbiota intestinal conseguem alterar a permeabilidade da barreira hematoencefálica, tornando a barreira hematoencefálica mais eficiente nesse processo de permeabilidade de substâncias, beleza? Outra coisa, então está envolvido aí na integridade da barreira hematoencefálica e isso vai predispor a menos infecção, já que a barreira está mais seletiva. Se a barreira hematoencefálica fica mais seletiva, a chance de um micro-organismo atravessar a barreira e causar uma infecção no cérebro diminui. Olha que interessante, né? Olha que relevante a microbiota intestinal tem para a saúde do cérebro. Outra coisa importante é que essa microbiota, produzindo esses ácidos graxos de cadeia curta, conseguem mexer também da micróglia, tá? Causando ali da micróglia uma inibição da inflamação. Por quê? Porque esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão inativar o NF-κB, ou seja,
ele vai ter um efeito, essas substâncias, né, esses ácidos graxos de cadeia curta vão ter um efeito anti-inflamatório sobre o tecido nervoso mais uma vez. De maneira geral, de maneira resumida, como é que a microbiota consegue influenciar no cérebro? Então nós temos aqui, ó, várias vias. Por exemplo, a gente pode ter uma influência dessa microbiota produzindo metabólitos, vitaminas, neurotransmissores, né? Citocinas, neurotoxinas, que caem na corrente sanguínea e pelo sangue, atravessando a barreira hematoencefálica, tem um efeito no cérebro. E a gente também tem uma ligação direta com o nervo vago, que é um nervo que 80% das suas fibras são sensoriais e que, portanto, levam informações de fora do sistema nervoso periférico para dentro do sistema nervoso central e acabam também influenciando desta maneira. Aqui eu tenho 3 exemplos de alteração da microbiota resultando em diferentes doenças do cérebro. Olha aqui, por exemplo, aqui nós temos a disbiose, aqui uma disbiose acontecendo, e essa disbiose aumenta ali a inflamação, né? Porque, enfim, não tem uma inibição da inflamação que a gente já viu. E isso também vai alterar essa inflamação, essas substâncias inflamatórias acabam alterando a permeabilidade da barreira hematoencefálica e, consequentemente, essa barreira fica mais frouxa e algumas substâncias não conseguem atravessar a barreira e atingir o cérebro. Lá no cérebro, então, essas substâncias, ao atravessarem a barreira, causam uma neuroinflamação, proliferação de macrófagos, de substâncias inflamatórias, causando, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença em que nós temos a destruição da bainha de mielina dos neurônios. É como se fosse o neurônio, é como se fosse um fio de condutibilidade elétrica, e é como se esse fio estivesse perdendo aquela capa de borracha que é o isolante elétrico. Seria um neurônio. O neurônio está perdendo o seu isolamento elétrico. No caso da esclerose lateral amiotrófica, são neurônios que estão situados principalmente na medula espinhal, são neurônios na sua maior parte motor, né, neurônios motores, e aí causam toda aquela alteração característica da esclerose lateral amiotrófica. Aqui é a mesma coisa, olha, nós temos uma disbiose também, causada, por exemplo, por patologias do nervo vago, ou essas substâncias inflamatórias produzidas aqui pela disbiose não simbiótica, vivendo aqui no intestino, né, produzindo essas substâncias, diminuindo a produção daquelas substâncias anti-inflamatórias, então causa a inflamação. Essa inflamação vai atravessar a barreira hematoencefálica, vai causar inflamação na região, e essa inflamação pode gerar morte neuronal. E aí o indivíduo começa a ter, por exemplo, a doença de Parkinson. Nesse caso, são mortes de neurônios específicos, neurônios produtores de dopamina, né? E esses neurônios começam a morrer e, consequentemente, um grupo de núcleos que dependem desses neurônios não passam a não funcionar adequadamente, causando aqueles distúrbios motores característicos da doença de Parkinson. Aqui é a mesma coisa, só que agora aqui é a doença de Alzheimer, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó, uma disbiose. Essa disbiose vai alterar a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Alterando a permeabilidade da barreira hematoencefálica, algumas substâncias inflamatórias vão ser produzidas dentro do cérebro, e com isso nós temos diminuição de sinais de sobrevivência no cérebro, ou seja, níveis de BDNF caem, e consequentemente algumas patologias começam a aparecer, patologias neuroinflamatórias, e esses neurônios começam a morrer por causa dessa inflamação, nesse caso a doença de Alzheimer. E aí os neurônios começam a morrer, sofrer um processo inflamatório, parar de funcionar e gerar um ambiente mais ainda inflamatório possível. Então a gente entra no looping, que é a inflamação causa mais inflamação. A inflamação causa morte, causa mais inflamação, mais morte. E aí se trata aí de uma doença neurodegenerativa progressiva. Com isso, gente, a gente tem que prestar muita atenção, né, no que a gente come, tá? Na nossa saúde geral. Ou seja, eu preciso fazer exercício físico, me alimentar bem,
cuidar da minha saúde mental também, porque assim como eu falei da relação da microbiota com o cérebro, obviamente o inverso também acontece, o cérebro também pode influenciar na questão da microbiota. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente está muito estressado, muito nervoso, ou quando a gente olha um alimento que a gente gosta, vê o alimento que a gente quer, isso altera o funcionamento da produção dos sucos do intestino, da motilidade gástrica. Então, o contrário também acontece. Se você não está muito bem emocionalmente, você também pode desenvolver doenças gastrointestinais. Então, nós temos uma relação que é uma relação de via dupla entre microbiota, intestino e cérebro. Então, a gente precisa sim cuidar da alimentação, se alimentar de alimentos ricos em fibras, vegetais, frutas, verduras e legumes, que são substratos importantes para que a microbiota consiga produzir os metabólitos que são benéficos para o funcionamento das células nervosas lá do cérebro. Bom, gente, muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Essa foi uma aula muito curtinha e muito resumida sobre esse eixo. Ele é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tenha dado para entender mais ou menos essa relação. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.